Romanos 13? Romanos 13, toda autoridade vem de Deus. Muito bem. Bom, então, você falou de Deus, vamos falar agora de um regime que dizia que religião era o ópio do povo, tá certo? Comunismo. Ainda é assunto, não só nos livros de história. Vamos lá, então é o próximo assunto, vamos falar sobre comunismo. O vice-presidente, senador eleito, Hamilton Mourão, fez uma postagem ontem em suas redes sociais para relembrar o aniversário de 87 anos da intentona comunista. Na postagem, o senador eleito atacou os comunistas, abre aspas. Na data de hoje, em 1935, traidores da pátria intentaram contra o Estado e o povo brasileiro. A intentona de 27 de novembro foi a primeira punhalada do movimento comunista internacional contra o Brasil. Não seria a última. Eles que venham não passarão. Como vocês viram, esse recado de Mourão para a esquerda é um recado duro, relembrando aqui o movimento da intentona comunista em 1935, que tentou percorrer todo o país e implantar um regime que fracassou redondamente na União Soviética, na Alemanha Oriental, na Coreia do Norte, em todos os países. O que você acha disso, Alexandre Bissoli? Capês, as pessoas têm que entender que no Brasil existem regras, existe um sistema colocado, existe uma democracia vigente. Ninguém vai conseguir ou querer mudar isso de forma radical. Eu costumo dizer sempre que a gente passou da fase que a gente consegue as coisas por revolução. A gente consegue por evolução. Evolução de ideias, evolução de pensamentos, estudando, conversando, articulando. Quem achar que hoje pegar em arma, fazer ameaça, e isso para os dois lados, viu, pessoal? Fanatismo e achar que as coisas vão se resolver com extremos, com coisas que a gente tem visto por aí de gente achando que é ou a mão armada ou a paulada ou de qualquer jeito que vai se resolver, isso não resolve nada. Isso vai só aumentar o número de pessoas presas e aumentar a população carcerária. O que se resolve é entendendo como se faz o debate de forma civilizada, cobrando o Congresso Nacional, como, por exemplo, quando a gente verifica essa PEC aí que vai quebrar o teto de gastos, isso não é o presidente que faz sozinho. Ele vai fazer um acordo, a que preço ninguém sabe, talvez a gente descubra daqui a um tempo. Mas é feito um acordo com o Congresso que vota isso também. Então, se a gente aprende a pressionar o Congresso, a gente aprende a se manifestar contra aquilo que a gente não quer, a gente consegue segurar. Eu não acredito que essa história de que o Brasil vai virar um comunismo, uma coisa toda, o pessoal também acaba radicalizando demais as coisas. Mas eu acho que o recado do Mourão é muito importante para a gente entender que a gente não vai tolerar mais radicalismos, extremismos, e quem acha que porque alguém do PSOL foi lá falar de política econômica é essa que vai ficar vigente no país, está redondamente enganado. A população do Brasil é sábia, já mostrou uma vez que indo às ruas conseguiu o impeachment da presidente Dilma, quando foi um desastre o governo econômico, a gestão da economia no governo do PT, e pode fazer isso outra vez. Já provou que deu certo uma. Acho que ele tem que estar vigilante, de olho e usar os instrumentos dentro da lei e da Constituição para se manifestar e conseguir os resultados pretendidos. Muito bem. Deise, o que você acha aí dessa manifestação? Eu concordo com o que o Bissoli falou. Eu acho que tem alguns pontos, assim. O que o Mourão está fazendo é mais do que necessário, uma oposição democrática no plano simbólico. Isso é extremamente necessário para que a democracia funcione. E aí o que me faz pensar sobre isso, eu sei que o Fernando discorda um pouquinho de mim, já vou me adiantar porque a gente já conversou sobre isso, mas o Mourão está ocupando uma cadeira de oposição democrática que eu penso que poderia ser do Bolsonaro. O Bolsonaro está quieto, ele não reage, fica escondido dentro do Palácio do Planalto, enquanto ele deveria estar liderando essa oposição democrática. Então, o Mourão vai fazendo esse papel, né, vai assumindo esse trabalho. Agora, tem um ponto que o Bissoli tocou que eu acho que é interessante também propor uma reflexão. Assim, medo do comunismo, os medos eles vão evoluindo de acordo com as sociedades, né? Eu acho que o medo do comunismo já não é mais um medo tão forte. O que a gente tem medo hoje com esse governo que assume e com tudo que já aconteceu, é o medo da volta da corrupção, é a cleptocracia instaurada no Brasil. Então, é uma oposição que vá se valer e vá se fortalecer nos próximos 4 anos, ela tem que lidar com esses assuntos, né? Mais com a corrupção e com o que a esquerda já fez. O comunismo, o próprio governo do Lula já mostrou que essa não é uma pauta que deve imperar nesses próximos 4 anos, né? A gente tem que saber que Lula que vai assumir, mas eu acho que os medos, eles são outros e são esses que devem ser trabalhados pela oposição. Meu querido Coronel Telhada,
Você acha que o Brasil corre algum risco de ter implantado aqui um regime comunista? Capês, eu entendo que a gente tem que estar sempre vigilante. Nós somos militares, somos homens e mulheres adeptos da eterna vigilância, né? É bom lembrar que o movimento da Intentona Comunista foi um movimento ocorrido de 23 a 27 de novembro de 1935. Foi um movimento forte dos militares em nome da Aliança Libertadora Nacional, a Aliança Nacional Libertadora, a ALN, que depois acabou sendo até extinto, e do Partido Comunista do Brasil. Então, esse é bem o modo de agir da esquerda. É só a gente notar as manifestações de hoje e notar as manifestações quando elas são manifestações de esquerda. Trabalhei em inúmeras manifestações aqui na Paulista, quando eu comandei o 7º Batalhão, e lembro a ação das pessoas, que era uma ação de violência contra a polícia, contra estações do metrô, contra lojas, contra bancos, enfim, é violência generalizada. Essa é a linha da esquerda. E Intentona Comunista, para quem nunca leu, é importante, entra na internet e dá uma lida no que foi essa página da história brasileira, uma página muito violenta, era uma época muito triste, vinha de 24, 22, 30, 32, 35, a movimentação política no Brasil era muito forte e muito aguerrida, principalmente pelos movimentos de esquerda que usavam, inclusive da força da luta armada, que foi até os anos 70. Eu entendo que eles perderam a oportunidade quando eles deveriam ter extinguido o Partido Comunista lá atrás também, extinguiram a ALN e não extinguiram o Partido Comunista. Para mim, comunista, fascista, nazista, terrorista, é tudo farinha do mesmo saco, agem da mesma maneira, com violência, entendeu? Com violência, com falácias que são criadas, e nós devemos estar sempre em eterna vigilância. Fernando Holliday. Olha, Capês, eu acho interessante esse exemplo usado aí pelo Mourão, pelo seguinte: em 1935 nós vivíamos um momento no Brasil onde as nossas instituições estavam muito fracas. Né? Nós tínhamos ali, por exemplo, o STF, isso vinha já desde o século XIX, mas também perdurou boa parte do século XX, inclusive durante o regime militar. O STF, por exemplo, era uma instituição relegada a prédios alugados, como uma espécie de apêndice ali do Poder Executivo ou do próprio Congresso Nacional. E o que acontecia? Nesse período, nós estávamos já sobre o regime de Getúlio Vargas, que tentou reagir ali a essa intentona comunista, que teve um pequeno sucesso em Natal, mas no geral foi completamente fracassado. E se nós tivéssemos instituições fortes e independentes já naquela época, muito provavelmente a intentona nem teria começado. Só começou por conta da incapacidade das instituições de reagirem. Por isso que é importante nós mantermos a independência e a harmonia entre os poderes. E por isso é preocupante a maneira autoritária como o STF tem reagido nos últimos tempos. STF, TSE, as Cortes Superiores, de uma forma geral, de maneira a extrapolar as suas funções, de maneira a se exacerbar nas decisões monocráticas, reagindo contra as liberdades individuais das pessoas e dessa forma ferindo a democracia. Quando as instituições se desestabilizam, quando elas deixam de ser independentes e harmônicas entre si, abre espaço para revoluções como aquelas que tentaram acontecer ali em 1935. Portanto, é um resgate importante da história e serve de alerta a todos nós.